Oi, oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, hoje o papo é sobre como as grandes premiações do entretenimento continuam cometendo os mesmos erros de sempre. Então eu vou falar do Grammy, que é aquela grande premiação de música que todo mundo conhece, é como se fosse o Oscar, só que pra galera da música. E a edição de 2027 nem passou ainda, né? Nem aconteceu, vai acontecer ainda em fevereiro do ano que vem, mas já anunciou novidades e também muita polêmica junto com essas novidades. Então essas novidades que o Grammy lançou já foi um tiro que saiu pela culatra e provocou nada menos do que o maior boicote da história recente da música. E se caso você não tá sabendo, tô falando da maior polêmica que saiu essa semana, que é o BTS, o grupo de K-pop BTS, disse um grande não pra premiação do Grammy. Então, só para contextualizar vocês que estavam aí fora desse universo essa semana e esse mês, né? A Record Academy anunciou que o Grammy 2027 vai ter 5 novas categorias e entre elas tá a de melhor performance na música pop asiática. Então, assim, englobando K-pop, J-pop, C-pop, então todos que são pop, mas que são de países asiáticos. Então, à primeira vista, parece inclusão, né? Você pode pensar, nossa, que legal que eles estão incluindo o K-pop, né? Mas a comunidade artística percebeu o truque na hora. Então, o BTS, que é o maior grupo de K-pop, acabou de voltar com o álbum Arirang e eles bateram recordes globais. Fez muito sucesso essa volta deles, principalmente que eles estavam um tempinho parados já. E eles publicaram uma nota conjunta nas redes sociais anunciando que eles não vão submeter nenhuma música pro Grammy, porque não sei se vocês sabiam disso, mas o próprio grupo ou alguém que faz parte ali, né, cuida do grupo, eles que têm que submeter a música pro Grammy. E o recado deles foi bem direto, eles falaram assim, abre aspas, esperamos que a música seja ouvida e amada pelo que ela é, em vez de ser dividida por região ou idioma, fecha as aspas. Então, o que o Grammy fez foi criar meio que um puxadinho, gente, pra isolar o K-pop e o pop asiático, principalmente, né, porque o K-pop ele é o mais forte que tem ali, que é o pop da Coreia, né, das principais categorias, como, por exemplo, álbum do ano, gravação do ano. Então é a famosa inclusão superficial. Você dá uma migalha em uma categoria separada para não precisar dar o prêmio principal para quem não canta em inglês. E a hipocrisia, ela é gigante, porque para que criar uma bolha asiática e principalmente latina, gente, porque também foi criada nessa nova categoria esse ano de música latina, sendo que já existe um Grammy latino. Então, assim, uma coisa que todo mundo tava falando na internet quando saiu essas novas categorias, incluindo, né, a categoria de melhor música latina, falando assim, gente, pra que fazer um melhor música latina no Grammy se já existe o Grammy latino, sabe? Então faz um Grammy pra cada continente, faz um Grammy asiático, faz um Grammy europeu. Então, sabe, eles fazem isso pra tentar tapar buraco, sabe? Tipo, pra tentar tapar outras polêmicas deles. Então essa mania de premiações americanas de segregar ou escantear, jogar pra escanteio, né? E a gente sabe que esse padrão de Hollywood não é novidade. Se a gente olhar pro Oscar, que é a maior, a gente já falou várias vezes de polêmicas do Oscar, mas é a maior premiação do cinema, né? A lógica é exatamente a mesma. Vocês lembram daquela polêmica gigantesca quando a Academia do Oscar decidiu cortar nada mais, nada menos que 8 categorias da transmissão ao vivo para encurtar a cerimônia deles? Categorias essenciais de cinema como edição, trilha sonora, que é sempre muito famosa. Tipo, às vezes um filme ele fica muito marcado só pela trilha sonora, sabe? E eles cortaram isso do ao vivo. Maquiagem, cabelo, curta-metragem, e eles foram todos entregues antes de a TV aberta começar a transmitir. Então, profissionais do mundo inteiro, incluindo curtas e documentários brasileiros incríveis que chegaram lá, tiveram que receber suas estatuetas com a plateia ainda pela metade e sem a visibilidade da transmissão global. Então, tanto o Oscar quanto o Grammy, a mensagem que passa pro público é a mesma, né? Tipo, viu, o que você faz é incrível, mas não é importante o suficiente pra gente passar no horário nobre, ou seja, pra gente passar ao vivo pra todo mundo ver. E a gente teve outro caso também nessa questão do cinema. É só lembrar do desrespeito com o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, lembra, gente? Que chegou a receber o prêmio de prestígio no tapete vermelho do Critics' Choice Awards antes da cerimônia principal começar. Isso foi o absurdo ano passado. O cara é aclamado no mundo todo por causa do filme Agente Secreto e tem que receber o prêmio na correria da entrada como se fosse atração secundária. Tipo, isso é um absurdo. Teve também o diretor, né, de Guerreiras do K-pop, eu não lembro qual premiação que foi, não lembro
lembro se foi no Globo de Ouro ou se foi no Oscar. Se eu não me engano, foi no Oscar do ano passado. Que o diretor do Guerreiras do K-Pop, que é aquele filme de animação da Netflix, né? Ele começou a falar e ele teve seu discurso cortado no meio. Tipo, abaixou o microfone, começou a música alta, a galera foi pro intervalo. Absurdo isso que eles fazem. Então, a grande diferença de 2026 pro Grammy do ano que vem, 2027, é que os artistas finalmente se deram conta do poder que eles têm. Então, o BTS, todo mundo sabe que eles lotam estádio no mundo todo, inclusive eles vão vir pro Brasil de novo, né? Eles vendem milhões de cópias e dominam as paradas sem precisar do selo de aprovação de um júri ultrapassado em Los Angeles. Então, quando um gigante do tamanho do BTS peita o Grammy e expõe essa divisão por idiomas, né? Eles abrem, né, caminhos para que toda a indústria questione a real relevância dessas estatuetas. E vocês querem saber a minha opinião sincera sobre o porquê que tudo isso tá acontecendo agora? Eu acho que é medo. No ano passado, vocês lembram quando o Bad Bunny fez história e levou a categoria principal do Grammy com um álbum 100% em espanhol? Tipo, isso foi muito chocante para muita gente, porque ninguém esperava, até o próprio Bad Bunny não esperava isso. Então, o sistema de Hollywood da indústria da música surtou, que foi quando o Bad Bunny ficou em alta. Até esse ano, começo desse ano, ele cantou no Super Bowl, na final lá do grande evento de futebol americano dos Estados Unidos. Por causa disso, por causa do reconhecimento que ele teve, né? Por causa de ter ganho esse Grammy, né? De melhor álbum. Então, pra mim, essa criação de novas categorias de música regional em 2027 é uma resposta direta a isso, eu acho. Eles viram que o K-pop global, em outros idiomas, tem força de sobra pra vencer o prêmio principal e resolveram criar uma barreira pra blindar o mercado, né? Da música e pra sempre voltar pra indústria norte-americana, né? Porque, assim, o álbum do BTS, gente, o Arirang, que saiu, eles têm grandes chances de ganhar, sei lá, de qualquer outro álbum, tipo Ariana Grande, de outros artistas aí. E meio que os Estados Unidos tá tentando silenciar isso, né? Tá tentando fazer com que isso, né? Fizeram com que isso não acontecesse, criando essas novas categorias. E na minha opinião também, eu acho que não só o BTS fez isso, eles estão certíssimos de ter feito isso. Eu acho que todo mundo de cada categoria, tanto da categoria, as categorias novas principalmente, né, da categoria latina, ou até desse pop asiático, aí eles deviam boicotar, e ninguém deveria submeter as músicas, mas com certeza sempre vai ter um ou outro que vai submeter, e tipo, a gente não consegue todo mundo boicotar junto ao mesmo tempo, né? Bom, mas no fim das contas, a pergunta que fica é, as premiações estão criando novas categorias para celebrar a diversidade, ou apenas para proteger o monopólio norte-americano? Então, artistas como o BTS, o Bad Bunny e os nossos cineastas brasileiros mostram que não precisam mais dessas estatuetas para validar o seu sucesso global. E vocês aí que estão do outro lado me ouvindo, o que vocês acharam do posicionamento do BTS? Vocês concordam? Acharam corajoso ou acham que eles deveriam ter concorrido mesmo assim? Que é besteira eles terem entrado nessa briga e nessa polêmica? Conta aqui pra gente aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e até o próximo Expresso. Um beijo, tchau, tchau.